torch. We about to burn down the thrones. We need a change. Look at the world that we live. Look how the evil is grown. All the innocence lost. E aí pessoal, tudo bem? Hoje o truco do pão vai ser pra gente jogar um joguinho chamado Fortnite Battle Royale. Enquanto a gente joga, a gente vai bater aqui um papo sobre Marx, continuando aquele do vídeo anterior sobre valor de uso e valor de troca. Então é necessário que você dê uma pausa nesse vídeo e assista ao vídeo anterior, caso ainda não tenha visto, porque eu vou usar muitos termos aqui que são necessários para a compreensão total deste vídeo, deste assunto. E o assunto em si é sobre a mais-valia. E a mais-valia ela consistiria basicamente no excedente do valor produzido. Isso seria a mais-valia, certo? Esse excedente do valor produzido, com o valor trabalho no caso, seria capturado pela classe dominante, que estabeleceria uma condição, uma relação entre a outra classe, a classe dominada. Como Marx trabalha nessa dualidade de classes, você aqui tem, principalmente referindo-se ao capitalismo, você tem a classe dominante que se refere à burguesia. A burguesia ela seria os donos dos meios de produção, enquanto a classe assalariada, o proletário, ele seria a classe inferior, que estaria vendendo a sua força de trabalho a este burguês. E como é que se desenvolve essa relação de mais-valia? Digamos assim, no vídeo anterior a gente citou aquele exemplo de um mundo onde não existia dinheiro. Vamos passar a evoluir um pouco esse mundo, né? Agora a gente já tem dinheiro, a gente já tem uma moeda de troca, uma condição material que define o valor em si, e nisso a gente pode estabelecer outras relações entre essas classes sociais. E aí o que acontece? Se a gente avançar um pouquinho, né, a produtividade ela ainda estava em ascensão, ainda estava crescendo essas necessidades de produção e consequentemente os outros elementos que viriam adiante. Nesse início da produtividade você tinha um foco muito mais estabelecido no processo da manufatura. E essa manufatura, o próprio nome já diz, né, produção com as mãos, ela era mais manual, era uma produção mais manual, onde necessitava de uma condição de tempo de produção, certo? E aí a mais-valia, ela cabe justamente nesse tempo de produção, porque se você quer produzir um valor excedente a esta produção para que você obtenha um lucro, no caso o burguês, ele tem que estender o valor de produção com base no tempo. Ou seja, a mais-valia, nesse caso, ela seria a mais-valia absoluta, a mais-valia condicionada pelo tempo, condicionada pelo excedente do tempo juntamente com o excedente do trabalho, entenderam? Então a mais-valia ela é, nesse caso, aplicada desta maneira, quando a produção ainda estava em desenvolvimento, certo? Então vamos continuar avançando mais no tempo com a explosão da Revolução Industrial. Aí você começa a ter máquinas, você começa a ter novos apetrechos para acelerar essa produção. Então você tem agora uma nova dinâmica de produção, onde você tem não só trabalhadores contratados, né, não só proletários para trabalhar, mas você tem também um auxílio de máquinas, né, um auxílio de novos mecanismos, de novas técnicas que aceleram essa produtividade. Esses mecanismos eles seriam extremamente necessários para não só acelerar a produção, mas até mesmo diminuir o tempo. Ou seja, você não precisaria mais estabelecer esta hora extra de trabalho para conseguir conquistar esta mais-valia. Agora vamos voltar ao nosso personagem aqui, né? Nosso personagem aqui do Fortnite. Esse personagem ele tem uma habilidade excepcional de construção. E ele é contratado por uma empresa de construção. Então, ele sendo contratado por essa empresa de construção, com essa promessa de que a única coisa que ele vai oferecer é a sua força de trabalho, né? O seu trabalho concreto em si, certo? Então essa empresa ela vai abdicar desse trabalho concreto para a produção de algo em troca de um salário. Então ela vai pagar apenas pelo trabalho concreto desse construtor. Para ela abstrair esta mais-valia, abstrair esse lucro, né, esse excedente da produção, ela vai oferecer a este trabalhador condições de trabalho das mais modernas
possíveis para aquele tempo, para aquela condição do mundo naquele momento. Ou seja, tecnologias avançadas, né, com ferramentas das mais modernas possíveis e tudo mais. Isso vai acelerar a produção, né? Você não só tem um trabalhador, mas também você tem técnicas e ferramentas que acelerariam essa produção. Ou seja, você não vai mais depender apenas do tempo. Você vai acelerar a produtividade através desses mecanismos. E como você oferece esses mecanismos, você é dono desses mecanismos, você se dá o direito de abstrair este excedente do valor produzido. Entende? Então, basicamente, assim, o que o trabalhador produziria antes com as técnicas do momento passado, em 1 hora, agora ele produz em meia hora, em 20 minutos, em 15 minutos, entende? É muito mais rápido, muito mais rápido. Só que isso não quer dizer que ele vai ser liberado do seu trabalho quando ele consegue atingir a cota de produtividade que pagaria o seu salário. Não, negativo. Ele vai continuar trabalhando pelo aquele tempo estabelecido, com as condições designadas a ele, até que a cota do tempo em si seja alcançada. Então, com essa percepção do tempo para estabelecer uma dinâmica de produção com base no lucro, né, na obtenção do lucro, então você tem aqui algum exemplo muito prático da história mesmo, né, dos elementos produtivos, que foi a própria administração científica, né, criada pelo Frederick Taylor, um engenheiro norte-americano, que criou uma forma de administrar a produção com base em elementos científicos. Ele disse que deveria substituir os métodos baseados na experiência por métodos científicos mesmo, testados, além de um treinamento rigoroso aos trabalhadores, né, para que extraia deles as suas melhores aptidões, as suas melhores qualidades. Outra característica muito interessante que Taylor criou no seu processo de administração científica seria a supervisão contínua do trabalho, né? Além de execuções de disciplinas para desenvolver melhor a tarefa e evitar os desperdícios, fracionando o trabalho na linha de montagem para singularizar as funções produtivas de cada trabalhador, certo? Ou seja, você não teria mais aquele elemento onde o trabalhador ele faria todo o trabalho, você dividiria o trabalho em etapas. Nesses estudos, né, com metodologias de trabalho, né, até mesmo um trabalho mais exaustivo, né, para você tirar o máximo do trabalhador, você criou uma nova referência ao processo produtivo. E isso foi abstraído e melhorado por outro norte-americano, o Henry Ford, né, que criou agora, em cima do Taylorismo, ele criou o Fordismo. E é isso, pessoal, com esse vídeo nós estamos quase finalizando a nossa série de Marx, né, pelo menos dessa temporada agora. E aí a gente vai passar para uma nova etapa das nossas aulas de Sociologia. Fiquem aí no aguardo dos próximos vídeos. Até mais!